Olá, bem, professor Lourenço. Boa, boa tarde. Boa tarde para você, bom dia para mim. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aqui é o Helder. Acho que o Oi, professor Alder, está a como é que você entrar. está? Já, Graças a Deus. Muito bem. Conseguimos que ouvi-lo ótimo. também muito bem. Tá. Então, me escuta bem e a imagem também Perfeitamente. está bem. Está muito bom, está muito bom. Também pode projetar, né? Tá, Sim, vou testar agora para gente. tá bom. E aí você me diz se está bem. Um minuto. Consegue ver? Helder? Perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Ótimo. Muito bom. Gostei da foto. Gostou? Que bom. Já ganhei a apresentação. Se gostou da Uau! foto, Bom, eu sou Helder, sou quem estará do outro lado a gerir o Zoom. tá ótimo. Ah, E, professor, essa não deve ser a primeira, né? Esse primeiro não deve ser o primeiro evento. Me explica um pouco, Helder, como é que vocês costumam fazer o evento? nós temos, o nosso momento está dividido em três momentos, o nosso evento, né? Normalmente. O primeiro momento em que o orador faz a exposição, e, portanto, essa exposição incita um debate, e depois temos o segundo momento em que os participantes apresentam as suas dúvidas, contribuições e questões, e, por fim, devolvemos a palavra para o orador para poder responder ou fazer o debate. Então, exatamente. Yeah. Ótimo, ótimo. Eu pretendo, já dando boa tarde ao professor Lourenço, que bom lhe ver. Eu pretendo fazer minha exposição em torno de 30 a 40 minutos e aí promover o debate. Acho que é isso, né? Sim, sim. Bom dia, Ótimo. professor Anderson. Como é que está? Eu estou muito bem. E como é que está por aí? Olha, não tenho palavras, primeiro, para agradecer essa sua gentileza e, sobretudo, devo-lhe dizer que nestas negociações as pessoas pensam que é fácil trazer uma marca como o professor Anderson para perto de nós, mas a velocidade com que me introduziu no seu domínio de transformação digital marcou-me profundamente. Gostaria que este não fosse o primeiro e último evento. Gostaria que fizesse uma introdução também da sua marca pessoal e como é que todos nós, independentemente de sermos da CBS, poderíamos ganhar alguma atratividade da entrega do valor da troca. Isso para nós é importante. E, como deve compreender, Moçambique, a cidade capital é Maputo, e nós procuramos, somos, julgo eu, não sei, somos uma das poucas escolas que procuramos fazer chegar o conhecimento de oradores especiais a todo Moçambique. A todo Moçambique. Em zonas onde menos esperamos, que é a minha zona, a zona da Ilha do Ibo, não tem condições nem escola, nenhuma única escola superior. Então estamos a fazer chegar a escola superior por esta via, para eles terem o contacto e considerarem de facto aquilo que muita gente não tem alguma resistência em perceber, a deslocalização como recurso para a humanização e para a civilização. E então, mais uma vez eu agradeço, vamos esperar a hora, às
13 horas e 1 minuto para iniciarmos e para lhe dar as boas-vindas e passar um pequeno discurso que eu produzi. Não sei se vai gostar ou não, mas vou passar e a partir daí começamos o show. Um show diferente do Anderson. Não sei se conhece o meu amigo guarda-redes do City. Ontem deu um show, é brasileiro. O City deu o Real Madrid por 4-0. Né? Isso para nós. Né? E deve-se mais uma vez ao Brasil. Ao Brasil. Professor, eu me sinto honrado, tá, em compartilhar o conhecimento. Esse é um propósito de vida que eu adotei a partir do momento que eu conheci essa oportunidade de compartilhar conhecimento. E está sendo uma honra extrapolar fronteiras. Para mim, é a primeira vez que eu vou falar para pessoas além da fronteira do Brasil. Isso, para mim, está sendo uma experiência muito boa, graças ao seu convite. Então, eu fico muito honrado. E aí eu tenho uma pergunta, vai ser gravado? Sempre. Se não quiser que a Ótimo. gente grave, nós não gravamos. Mas grave, por favor. Meu colega Helder habituou-me sempre a gravar, a estar aos princípios porque se orientam à deslocalização, como temos referido, que é a qualidade, a respeitabilidade, legalidade, sincronabilidade, interoperabilidade, tudo habilidade, tudo o que for. O Helder insiste sempre em estes princípios e provavelmente ele dá mais impacto ao princípio da inovação e escalabilidade. Esta escalabilidade é que nos permite fazer chegar a nossa escola a todo mundo. Pela sua iniciativa do seu tema, como viu, a gente não esconde, publicitou em Portugal, e o professor catedrático Carlos Duarte também se apaixonou e quer falar de uma coisa quase idêntica, né? E então a gente não põe obstáculos, mas acreditamos que o show de bola vai partir do professor Anderson Ramos Costa. Claro, conta comigo, vai dar muito certo. E aí eu só vou pedir, Helder, que você, quando baixar a gravação, for distribuir, distribua para mim também, para eu poder compartilhar. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Nós funcionamos também, se com a sua autorização, e tem sido esta a prática, também colocamos, o Helder coloca também no LinkedIn. Ótimo, ótimo. É isso. Coloca no ótimo. Vai ser excelente. Isso é muito bom. Obrigado. Temos ainda 6 minutos. Já testei tudo, a apresentação está ok. Vamos aguardar então. Já tem gente na sala, né? Ainda não. Ainda falta. Normalmente a gente começa a aparecer depois de começar sempre. O conceito de pontualidade que é exigido na deslocalização não tem sido cumprido. E esse é um grande problema. É verdade. É verdade. Eu que eu diga, professor, aqui no Brasil a gente tem um sério problema com relação a horário. Esse é um grande problema que nós temos. A pontualidade, que é um dos princípios da deslocalização, a pontualidade, a imagem. As pessoas escondem-se atrás do monitor. Eu também não sabia que o professor Anderson Costa era assim tão bonito. Aquela fotografia que aparece no LinkedIn não tem nada a ver com essa cara prática. É como ela. Eu vou mudar lá. Mudar, mas tem que pôr sempre CBS. A gente, quando muda, tem que pôr CBS. Não muda. Pelo menos temporariamente, por 3 minutos. Só.
Então, vamos aguardar. Sim, professor. Vou pedir licença aqui só para eu fechar a câmera 1 minuto para eu ajustar. Por favor. Helder, então, está tudo bem? Tá perfeito, professor. Não sei desse lado. Caminhamos com alguma... Tá bom. Estou a alertar que já está na hora aos colegas. Força, faça esse trabalho. Faça esse Tá trabalho. bom. Nós temos que Obrigado. estar sempre a horas. Tá bom. Até já. Veja. Vai acabar. Mas, não, mas alguém me chega terça-feira. Se tivesse mais ainda. Não. Não. Fumesse. Tinha vindo dos outros. Não, fumesse. Eu trouxe esse feito. Começo por agradecer ao professor Anderson Costa o facto de ter aceito o nosso pedido para nos dar uma aula que tem a ver com o tratamento de dados. O professor Anderson Costa é uma marca emblemática em transformação digital e uso de dados para a tomada de decisões estratégicas e de uma amizade infinitamente grande, pelo que agradecemos a sua disponibilidade para nos ensinar. Devo dizer que, quando fiz a primeira abordagem ao professor Anderson Costa, eu estava perfeitamente convencido que o professor Anderson Costa, pela sua agenda, não poderia, de facto, de forma alguma, aceder ao nosso pedido. E, como vocês podem observar, ele teve que tirar a sua hora de sono para estar aqui conosco. No Brasil ainda é muito cedo, porque de outra forma não conseguia agendar este webinar. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui entre nós. Agradeço a presença de todos e convidando desde já ao professor Anderson Costa para usar da palavra e nos apresentar a sua aula. Antes de avançar, queria expressar profundamente a minha gratidão pela presença de todos, particularmente de uma professora que está entre nós, que foi minha professora, é minha professora, que é a professora Rafika. A professora Rafika tem uma particularidade
de onde quer que esteja, é uma pessoa orientada pelas melhores metodologias pedagógicas. E aqui o meu muito obrigado por ela ter acedido também o meu convite de estar aqui presente. Obrigado a todos e, professor Anderson, faz favor. Obrigado, professor Lourenço, obrigado pelas gentis palavras. É uma honra estar com vocês, com esse grupo. Eu até, antes de iniciar, conversava com o professor Lourenço e com o Helder, que é pela primeira vez que eu falo para além do Brasil. E isso, para mim, é muito emblemático. E eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade e por estar aqui com vocês. Estou vendo a professora, eu acho que Maria Prata, os outros, fiquem muito à vontade para abrir as câmeras, caso queiram. É interessante que a gente se conheça, muito importante esse contato. Afinal de contas, a gente vai falar de uma coisa que tem total a ver com relacionamento. Então, fiquem muito à vontade, quem quiser, vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente, pessoalmente no sentido de vê-los. Professora Maria Prata, muito obrigado por abrir a câmera, é um prazer lhe ver. Eu vou compartilhar a câmera, e aí, como é importante a gente se ver, vocês, por favor, me deem um feedback que estão vendo a minha imagem. Por favor, vou compartilhar agora. Estão vendo a imagem? Sim. Sim? Estamos a ver. Eu Thumbs estou. up. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, professora Rafika, por ter aberto a câmera. Prazer. Vamos, então. O que eu trouxe aqui, até uma provocação, professor Lourenço, é uma abordagem sobre a utilização desses dispositivos que tem tanto impactado a humanidade já há algum tempo e que nos permitem pensar e levar soluções, serviços públicos, pensar estrategicamente de uma maneira totalmente diferente do que se fazia. E nós precisamos ficar muito atentos a isso e precisamos saber como utilizar isso. O professor Lourenço me apresentou, mas acredito eu que vale aqui um aspecto bem importante. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. É o Nélio. Se puderem mutar, agradeço. É importante observar que eu faço parte de um órgão público aqui no Brasil, a Secretaria de Governo Digital, que é responsável justamente por observar tecnologias e a maneira de entregar serviço público para a população brasileira. Isso é uma grande missão. O Brasil hoje tem mais de 200 milhões de habitantes, isso não é pouco. E o governo brasileiro hoje tem 95% dos seus serviços públicos federais ofertados de maneira digital. Então, os serviços públicos são digitais. E o smartphone é a grande ferramenta para o consumo desses serviços digitais. Isso é muito importante. E eu quero trazer aqui uma abordagem não só de governo. Vocês vão observar que a gente vai muito para a utilização de dados em todos os aspectos, não só governo. O governo é um aspecto, e depois a gente pode marcar outro encontro para tratar especificamente de governo, mas eu quero tratar aqui com vocês da utilização do smartphone, de como isso está impactando as nossas vidas e como a gente pode coletar dados para ter cada vez mais decisões estratégicas baseadas nesses dados. Eu vou apresentar, depois nós teremos um momento de interação, mas se tiverem uma pergunta que querem fazer naquele momento, acredito eu, sintam-se muito à vontade para levantar a mão, dando uma oportunidade aqui, eu passo a palavra, porque eu quero que isso daqui seja um diálogo entre nós.
tá? Não quero só um falando, só eu falando, mas nós teremos um momento específico para debatermos. Tudo bem? Me dê um feedback aí, quem tem a câmera aberta, ok? Muito bom. Vamos lá. Trouxe alguns números. Já que a gente vai falar de dados, eu quero trazer dados. Saiu um relatório muito atual do Ericsson Mobility Report, de novembro de 2022, ele trouxe esse número aí, 8,4 bilhões de assinantes de imóveis no mundo. Isso aqui já é quase a população mundial. Eu olhei hoje o gráfico, a gente está quase nisso daqui, 8,4. Mas em novembro de 2022, nós poderíamos já considerar que nós temos mais assinantes do que número de pessoas no mundo. Ou seja, tem pessoas com mais de uma assinatura móvel. Isso mostra a importância, isso mostra o quanto a nossa sociedade está ligada a este aparelho e o quanto nós podemos transformar isso daqui em decisões estratégicas, em melhora de vida para a população, em consumo de serviço. Então, fazendo um comparativo e me reportando a novembro de 2022, mais de 100% da população estava ligada a, no mínimo, uma linha móvel. Então, a gente passou de 100% disso. Isso é um dado importante para nós contrapormos aquelas pessoas que dizem que nem todo mundo tem um smartphone, nem todo mundo tem um aparelho. Não, nós temos que partir do pressuposto de que quase todo mundo tem um aparelho. E aqueles que não têm devem ser servidos de políticas públicas, de algum tipo de financiamento para tê-los, porque isso é emancipação, isso é acesso à informação, isso é acesso ao mundo digital. Trouxe outro dado bem interessante que eu achei, que fala sobre como é que está esse acesso. Eu tenho um equipamento, eu tenho um smartphone, mas, obviamente, eu preciso ter acesso, eu preciso ter conexão, eu preciso ter velocidade de conexão para consumir vídeo, para fazer o meu curso, para assistir uma aula, para assistir uma palestra igual a essa daqui. E eu achei esse comparativo também desse relatório Ericsson, indicando que hoje, entendo 2022, porque é novembro de 2022, a gente pode trazer bem para o momento atual, nós temos essa divisão aqui. Eu até recortei uma parte, que acho que vocês vão chamar a atenção de vocês. Olha só, novembro de 2022, basicamente a conexão ou estava GSM Edge, está ainda, ou 3G. Agora, veja a tendência disso. Olha como o mundo passa a ter esse olhar de conexão, não somente do device, do equipamento, mas a gente precisa fornecer conexão. Olhe como aumenta a cobertura 4G e também 5G ao longo do tempo. Isso é uma previsão feita para 2028. Então, ele compara 2022, hoje, o status, e como é que se planeja estar em 2028. Observem que a nossa perspectiva é de aumento de velocidade, aumento de conectividade. Isso é muito importante, principalmente para aqueles que estão desenvolvendo soluções para consumir, para ofertar e para consumir essa qualidade de rede que está sendo construída. Então, podemos pensar em soluções que vão utilizar, em muitos locais, mais da capacidade que hoje está instalada, mas que no futuro, e no futuro bem próximo, será disponibilizado para que essas soluções funcionem. Isso promove inovação, isso promove evolução, porque quem está pensando em inovação, ele pensa para além do status atual.
Então, isso é muito importante para a gente não ficar preso nas mesmas ações que estamos fazendo hoje. Então, a ideia é que em 2028, e aqui são números mundiais, 85% da população mundial seja servida com a tecnologia 5G. 85% da população mundial. Claro que nós vamos ter que observar a desigualdade entre continentes, entre países, realidades dos próprios países, se nós teremos regiões melhor atendidas e outras não tão bem atendidas assim. E a gente tem que lutar para que esse acesso, essa qualidade, seja bastante linear, seja bastante homogênea. Então, fazer pressões tanto em nível governamental, de Estado, tanto de país, quanto em nível mundial, para que isso se equalize. Então, 85% em 2028, número importante. Outro dado muito interessante, na minha opinião, é que as próprias soluções, elas vão obrigando que nós façamos uma evolução, tanto de equipamento, de device, quanto de software, aplicativos, quanto de rede, quanto de qualidade de rede, que foi o que eu acabei de falar, de 5G, a qualidade de acesso e tudo que tem a ver a distribuição. Por quê? Porque a própria demanda vai fazendo com que as tecnologias precisem acompanhar. Trouxe um recorte de apenas uma tecnologia, de uma abordagem que está crescendo muito no mundo, que é a realidade aumentada, que eles chamam de AR, que é você trazer uma realidade que você não está presente ali, mas você consegue vivenciar. Então, essa tecnologia, ela está sendo muito consumida, as empresas estão observando isso, estão vendo o valor, os governos estão observando isso, estão vendo o valor, e isso faz com que a própria indústria se movam para poder atender essa necessidade. Vejam que as coisas se retroalimentam, e nós precisamos ficar muito atentos a isso, até para tirar um pouco daquela mente que indica que, nossa, não dá certo, as pessoas não consomem em si, e a sociedade, ela cada vez mais vai se tornando mais tecnológica, mais digital. Governos, indústrias, empresas, nós temos que estar atentos a isso. Nós que consumimos isso tudo, nós que ofertamos serviços, precisamos estar muito atentos com relação a isso. E aí vem um aspecto para fazer aqui um fecho nesse primeiro bloco relacionado a... Observamos que isso tudo está pressionando a inovação. A sociedade clama. Aqui no Brasil, nós já temos uma sociedade extremamente digital. As pessoas andam com esse equipamento para todos os lugares, todos. Aqui, na hora de pedir um carro por aplicativo, eu mesmo, a minha experiência, eu pego isso daqui e daqui a 5 minutos o carro está parando na porta aqui de onde eu estou. E as pessoas querem isso para tudo, absolutamente tudo. E o governo não pode ficar atrás disso, porque na hora que eu preciso de um serviço público, eu, como cidadão, eu quero a mesma eficiência do que clicar e ter um carro na frente da minha casa. Eu quero, por padrão, eu quero esta qualidade. E os governos têm que se atentar a isso. E eu observo uma tendência em observar efetivamente isso. Mas não é só observar a digitalização ou a transformação digital do serviço público, mas como ele vai ser ofertado. E, primordialmente, nós temos que pensar neste equipamento. Porque hoje é o mais popular, é o mais acessível. Eu vou mostrar um dado para vocês daqui a pouco, que aqui no Brasil, as pessoas basicamente acessam serviços de internet exclusivamente por celular.
aqui no Brasil. Eu não tenho um dado de onde vocês estão, Moçambique ou Portugal, não sei onde vocês estão, mas aqui no Brasil, mais da metade eu vou trazer esse dado para vocês. E está havendo um movimento, criando-se um movimento, reforçando um movimento que se chama mGov, que é o Mobile Government, governo móvel, que é justamente pensar na oferta de serviços públicos, facilidade para o cidadão através do celular. E aí nós temos que aplicar a máxima que a indústria privada, que o comércio, que as empresas já observaram, que é o conceito de mobile first. Primeiro eu penso na oferta de qualquer serviço pelo celular. Depois eu posso até replicar isso para um consumo de desktop, de iPads e tablets, mas primeiro eu penso no mobile first. E faz todo sentido para nós criarmos efetivamente uma experiência de usuário que seja agradável, que a tela seja construída primordialmente para caber ali nos dispositivos móveis. Então, faz todo sentido. E ainda, atrelado a isso tudo, observar os objetivos da ONU, né? Os nossos ODS. mGov tem total relação com os objetivos de desenvolvimento da ONU. Total relação. Porque se nós formos pegarmos cada objetivo, a erradicação da pobreza, equidade, educação, nós observamos que em alguma medida, ou em medida total, passa por uma questão de uso de equipamentos tecnológicos, aí traz a smartphoneização e ainda o conceito de mGov. Isso é fundamental daqui para frente. E aí, olha aqui o dado que eu falei para vocês. 62% da população brasileira, de mais de 200, a gente deve estar quase 215 milhões de habitantes, 62% tem acesso exclusivo da internet por meio do celular, por meio do smartphone. Não há como mais fugir dessa premissa de mobile first. Mobile first. Mobile first. Tudo bem aí, gente? Só para... Estão comigo? Dá um joinha aí. Quem está com a câmera fechada pode interagir no chat. E a gente vai falando aqui. Que bom, vamos seguindo. Essa utilização desses equipamentos, da forma como nós podemos utilizar, da qualidade de conexão que é entregue, da própria capacidade dos devices, dos equipamentos, dos celulares, dos smartphones, nos dão várias possibilidades. E eu pensei aqui 3. Primeiro, possibilidade de emprego. Olhe no mundo a quantidade de pessoas que estão sendo classificadas como chamados influencers. Todo mundo sabe, né? Que a influência, rede social, a pessoa se comunicando, entregando suas ideias, influenciando outras pessoas. No final do dia, o que tem de ferramental, de ferramenta de trabalho desses influencers? Na sua grande maioria, é um smartphone. É um smartphone. Então, ele tem sustento, ele se sustenta por aquilo. E ainda, às vezes ele tem uma cadeia de pessoas que o apoiam, que estão empregados por esse negócio. Isso eu estou falando do mais notório, que são os influencers. Mas se a gente falar em emprego, nós podemos trazer a questão da educação. O smartphone vai promover educação que, na esteira disso, gera empregabilidade e coloca as pessoas no mercado de trabalho. Isso também gera oportunidade de venda, de se relacionar, de fazer negócio. Isso gera oportunidade desses negócios ofertarem seu serviço. Então, o smartphone é a ferramenta que proporciona isso tudo. Empregabilidade, emprego, oportunidade
e a oferta de serviço. E quando a gente tem todo esse ecossistema montado, nós temos que observar que isso é uma fonte inesgotável de dados. E para que a gente siga em frente, a gente precisa ter dados, analisar esses dados, coletá-los de maneira efetiva e utilizá-los de maneira estratégica. E a partir de agora, eu quero convidar vocês a refletir como é que nós podemos usar toda essa facilidade de conexão e também dos celulares para nós coletarmos esses dados e ainda, como é que nós vamos utilizar isso de maneira estratégica. Vamos comigo, vamos pensar comigo. E aí tem aquela máxima, né, que dados é o novo petróleo do mundo, não é? Quem tem dados vai ter o domínio. Então, dados hoje são a riqueza do mundo. Quem tem os dados, quem domina a interpretação desses dados, quem toma decisões estratégicas a partir desse dado, ele tem uma vantagem competitiva, tanto de desenvolvimento em nível de população, em nível de país, como também em nível de comércio, de empresa, de capital comercial. Trouxe aqui o nosso ator principal, que é o nosso smartphone. Para a gente pensar o seguinte: o que esse smartphone, o que essa disseminação desses equipamentos pode nos trazer de dados estratégicos? Pensem um pouco. Quais são as ferramentas que tem dentro desse dispositivo aqui e podem gerar dados? Vou trazer alguns. GPS. Smartphone tem GPS? O que é o GPS? O GPS é uma ferramenta que nos ajuda a nos localizar, não é isso, professor Lourenço? É, sim, senhor. Ele me ajuda. Ele me ajuda. Mas, além de me ajudar, ele me diz onde estou, certo? Sim. Isso é um dado, e um dado muito relevante. E aí eu trouxe o exemplo do Waze. Vocês têm o Waze? Quem consome o Waze aqui? O Waze é um aplicativo de geolocalização, principalmente utilizado por motoristas, né? Para a gente saber como é que está o tráfego, se tem engarrafamento ou não, se tem um acidente ali por onde eu vou passar. E o que ele usa? Basicamente, os dados dos GPS que estão instalados nos smartphones de quem tem esse software, de quem tem o Waze. Ele consolida isso tudo e entrega numa plataforma visual. Então, se eu tenho muitas pessoas paradas em determinada via, o Waze afirma, ali tem um engarrafamento. Grosso modo falando, tá? Mas vejam como o GPS, o smartphone, pode facilitar a minha vida, facilita a minha vida, deslocamento, N coisas. E ainda, dizendo onde eu estou, eu posso, por exemplo, se a pessoa passar, imagine se você tem um comércio físico e eu sei que aquela pessoa que um dia comprou algo de mim está passando na rua. Eu posso muito bem fazer uma oferta, convidá-lo para tomar um café, fazer um relacionamento. E eu sei, vocês devem estar pensando, nossa, tem uma questão ética, a gente vai tratar disso no final. Mas imagine, isso é fonte de dados inesgotável. Então, eu tenho informações locais e eu posso ter anúncios direcionados. Eu posso entender que o professor Lourenço está em determinada região do mundo e ali entregar para ele alguma coisa para ele poder consumir onde é que ele está. Então, eu anuncio direcionado, dependendo da localização das pessoas. Outra fonte de dados do nosso smartphone, que é o acelerômetro. Acelerômetro é justamente o balanço aqui, o celular ele consegue perceber os movimentos. Isso está sendo
dado que está sendo consumido principalmente pelos aplicativos de Smart Health. Contar nossa atividade física. E isso está sendo buscado por empresas de saúde. Planos de saúde estão consumindo esse dado e avisando aos seus usuários para eles fazerem mais atividades físicas. Porque, por óbvio, isso melhora a saúde da pessoa e ela vai precisar consumir menos os serviços médicos. Olha como a utilidade dos smartphones. Outra questão bem emblemática, e essa daqui é até mais utilizada, que é o histórico de navegação. Nós deixamos impressões, nós deixamos pegadas por onde a gente navega na rede. Nós nunca estamos só, nós sempre estamos sendo observados e nós deixamos pegadas, nós deixamos rastros. E hoje a gente se guia muito por rastros. Quer ver um exemplo? Quando vocês visitam uma cidade diferente e querem ir num restaurante fazer sua alimentação, jantar. Hoje eu quero jantar num restaurante interessante, bonito, gostoso. Estou em outra cidade e não conheço. Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Tem gente que ainda pergunta no hotel. Eu sei, o recepcionista do hotel. Mas a grande maioria, o que é que faz? Pega o seu smartphone, abre em algum aplicativo ou rede social e procura indicações, e procura saber por onde as pessoas estão indo. Isso é porque nós deixamos rastros. Tanto rastro de navegação, quanto rastro de onde estivemos, aí o GPS entra nessa discussão. Então, esses rastros, essas navegações, essa trilha que eu vou deixando, gera um histórico. Isso permite que eu personalize a experiência do usuário. Então, se eu sei que o Anderson entra muito ali, ele gosta, ele faz sempre esse percurso, eu vou otimizar essa jornada de usuário do Anderson. E, novamente, eu posso ter anúncios direcionados. Aqui a parte acho que mais notória, que as pessoas mais observam, né, no uso do smartphone, que é rede social, sociabilizar. E ainda, a partir dessa sociabilização, também empreender, também ofertar serviços. Os governos já estão entendendo isso daqui e já estão indo para as redes sociais para poderem se comunicar melhor, porque eles perceberam que a população está na rede social. Então, ao invés de colocar recurso público, financeiro, em propagandas, em anúncios fora, numa mídia mais tradicional, eles estão começando a virar o jogo e colocando anúncios e usando as redes, as mídias sociais para anunciar, para orientar a população, para conversar com eles. E, obviamente, nós podemos utilizar isso de maneira muito estratégica e ainda muito perspicaz, sabendo interesses, gostos, personalizar aquele conteúdo para quem a gente quer, seja para o nosso aluno, seja para aquela pessoa que consome o meu serviço, seja para observar as tendências de mundo. Então, são dados a partir do smartphone, a partir dos seus softwares que permitem isso. E aí, obviamente, esse aparelho, com tudo isso que eu falei, vai permitir e está permitindo, e na minha opinião, essa é a tendência, uma coisa chamada personalização. Afinal de contas, somos únicos e queremos serviços para nós. Hoje, eu mesmo me incomodo muito quando as pessoas, principalmente um produto digital, tentam me oferecer aquele produto de prateleira, sabe, que ele oferece para todo mundo. Porque a minha visão de mundo é única, eu sou único, eu tenho uma percepção. Então, dados e o smartphone vai permitir que a gente vá para essa personalização, seja personalização na educação, seja personalização para consumir serviços, seja personalização para tudo. E, por óbvio, quando eu faço isso, eu observo os dados a partir do smartphone e consigo saber qual o grau
de aceitação de determinada solução, determinado produto, determinada abordagem as pessoas têm. Algumas vão ter em mais alto grau, outras em menos alto grau. E ali eu já começo a personalizar, porque quem aceita mais aquele tipo de produto, então eu vou personalizar aquele produto para eles. Quem aceita menos, eu vou verificar outro tipo de produto para ele. Então eu começo já daí a personalizar. E com essa personalização, eu começo a ofertar produtos que especificamente atendam à necessidade específica de cada um de nós. E nós procuramos isso. Nós procuramos personalização. Eu consigo anunciar especificamente para o professor Lourenço, para a professora Ráfica, para a Maria Pata, para o Manuel, especificamente para aquele momento. E, por óbvio, a partir do momento que eu me sinto personalizado, que eu me sinto atendido, eu consigo tomar decisões e consumir aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. Então, bem personalizado. Ainda o smartphone vai me trazer eficiência. Muitos da gente tem usado soluções no trabalho para aumentar a produtividade, para trazer eficiência, para trazer eficácia, para trazer efetividade. O smartphone, dados dentro da indústria, principalmente indústria logística, com o uso do GPS, está sendo uma ferramenta fantástica para otimizar investimentos, reduzir custos, tanto de financeiros quanto também de tempo. Então, o smartphone, esse uso desse equipamento está permitindo isso. E aí vem os nossos desafios. Desafios esses que estão muito relacionados à ética, à honestidade e à integridade. Olhe que a gente falou de dados, nós falamos de equipamentos, nós falamos de acompanhar as pessoas, nós falamos de ter os rastros dessas pessoas, e isso tudo entra em debate com ética, honestidade e integridade. Utilizar esses dados de forma ética, honesta e íntegra deve ser uma coisa que deve ser apregoada por todo mundo. Deve ser colocado para as crianças nos bancos da escola, porque cada vez mais a gente vai ter acesso a dados, cada vez mais a gente vai ter acesso à vida das pessoas, das rotinas, etc. Então, esse debate ético, ele tem que ser levado com muita seriedade desde o início da utilização desse tipo de equipamento. E aí eu já caminho para o final para a gente conversar. Eu quero recapitular com vocês 3 pontos específicos que eu trouxe até agora, porque se eu fosse resumir em 3 pontos essa nossa conversa, eu quero deixar 3 pontos muito marcados na mente de vocês. Primeira coisa, a influência dos smartphones, da smartphonização em todo o mundo. Isso é realidade e tendência para o futuro. É realidade agora e é tendência. E nós temos que utilizar muito bem isso, porque isso é emancipador. É emancipador. A população consome por aqui. Os menos favorecidos consomem por aqui. E nós precisamos observar isso. Influência da smartphonização no mundo. Isso está gerando impactos nas organizações. Debati com vocês, mostrei alguns pontos de impacto nas organizações, tanto públicas quanto também privadas. E ainda, esse uso, esse equipamento, o smartphone e os dados devem ser inseridos, o uso disso deve ser inserido dentro de um contexto ético e de privacidade. Essa discussão ela deve andar junto com a utilização dos dados e dos smartphones. E nós precisamos nos atentar a isso e precisamos levar essa vantagem. Isso porque a tecnologia é o presente e será o nosso futuro. E com o uso dela, a gente se torna mais inteligente. Mas, principalmente,
Nós não podemos deixar e não podemos perder de vista que nós precisamos criar um mundo cada vez mais humano, humanizado. Gente, eu vou parar por aqui. Já quero deixar os meus contatos. Sintam-se muito à vontade para entrar em contato direto comigo. Nesse QR Code, se vocês lerem com os smartphones de vocês, vocês vão ter acesso às minhas redes sociais, ao programa de capacitação que eu também estou criando. Entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer, assim como eu estou tendo aqui, de conversar, de saber da experiência de vocês e também aprender e compartilhar as minhas. Gostei muito. Eu vou abrir o espaço agora. Nós estamos aqui, Brasil 9h40, eu acho que aí 1h40 da tarde, né, professor? Aí, eu acho. Eu vou abrir para debate, para percepções de vocês, para contrapontos, numa franca conversa daqui. E aí, professor Lourenço, essa aula vai ficar gravada, vai ser compartilhada depois, meus contatos estão aqui, mas posso passar depois também, e vou parar o meu compartilhamento de tela para poder olhar no olho de vocês e a gente poder conversar. Muito obrigado. Mas eu tenho medo do silêncio. Brilhante aula. Foi para mim uma brilhante aula. De facto, sempre que fico a pensar no uso do smartphone, a smartphonização, acredito que seja um dos poucos equipamentos com uma multiplicidade de uso. Diferentemente dos outros equipamentos que a gente tem. Para além de oferecer alguma segurança em termos de cibersegurança, porque é a partir do uso do smartphone que habitualmente recebemos as passwords. Quando a gente entra num programa, na Microsoft Education, todas as vezes que alguém quer entrar, eles informam se eu autorizo ou não a entrada e pedem-me um código. E eu confirmo ou não. Então, a questão do uso do smartphone é muito importante e a aula foi brilhante, alargou as minhas parcelas de conhecimento e, para além de que, ali no historial também devo acrescentar que se cria algo, não me parece novo, mas devo dizer que se cria temos um instrumento que ele serve para um permanente escrutínio e que é permanente, é uma liderança em que tudo que eu faço alguém está a observar. E é preciso ter alguma ética, algum cuidado a utilizar este instrumento. E, sobretudo, as experiências que se está a ter agora, por exemplo, em Portugal, o Frederico Pinheiro, que era assessor do Ministro da Infraestrutura, né, foi obrigado a fazer a entrega do seu smartphone. Olha. Frederico Pinheiro, e está, Sim, neste momento, num processo de interrogação, quase de inquisição. Mas também fico admirado, porque quem tem um smartphone tem armazenado informação, podemos entregar a quem quer que seja, pode ser extraviado, a informação está sempre guardada, a gente pode ir lá buscar. E é este sinal que Portugal, onde neste momento eu me encontro, eu acho que ainda não percebeu que de uns anos para cá, a mudança vai obrigar continuamente a se revelarem as nossas atividades. E essas atividades que normalmente ocorrem
por exemplo, recentemente o líder do partido, do PSD, a Agência Internacional de Transparência enviou diretamente para o tribunal o seu statement, né? Para o Tribunal Constitucional. Portanto, é algo interessante e nós temos, como lhe disse, temos nesta plateia a minha professora, que também é especialista em métodos quantitativos, a professora Rafika, que eu espero ouvir dela um depoimento, uma aula também, e a professora Maria Prata, que é professora de matemática, também que está aqui conosco. Não sei se a professora Rafika tem algo a transmitir-nos, para mim era uma grande satisfação. Ela foi minha professora em 96 a 2004. Foi pela mão dela que eu fiz o mestrado e o doutoramento. A professora Rafika tem a sala à sua disposição. O professora Rafika, falar? Tem o micro desligado, professora Rafika. Okay. Boa tarde. Muito obrigada pelos elogios. Agradeço esta oportunidade que me foi dada de participar nesta aula, um grande momento de aprendizagem para todos nós. De facto, a utilização dos smartphones, aprendemos bastante, despertou-nos bastante a sua utilidade agora com a pandemia, não é? Em que nós não tínhamos nem sequer consciência do poder destes pequenos aparelhos, mas a pandemia veio, uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi de que conseguimos maximizar a utilização de alguns instrumentos que nós não dávamos o devido valor. O professor apresentou muitos exemplos da utilização dos smartphones nos países desenvolvidos, que nós, com um clique, temos o carro à porta, etc. Uma série de utilidades que são essencialmente usadas nos países desenvolvidos. Infelizmente, no caso de Moçambique, ainda não temos essa grande amplitude de utilização. Mas uma utilização que é dada aqui e que qualquer pessoa usa o smartphone, no caso de Moçambique, e acredito em muitos países africanos, que me causa muita admiração, é que nós sabemos que no caso de Moçambique, até bem pouco tempo, havia grandes barreiras para ter, por exemplo, ainda existem algumas barreiras para ter abrir um cidadão como ter uma conta no banco. Nós sabemos que grande parte da população de Moçambique vive do setor informal. Então, a pessoa tem dificuldade de declarar a origem dos seus rendimentos, porque se vive do setor informal não tem como provar a origem dos seus rendimentos. Mas surgiram algumas aplicações, como é o caso do M-Pesa, enfim, que as pessoas, sem ter conta no banco, elas podem fazer uma movimentação de dinheiro. E hoje em dia nós vamos ao mercado, qualquer pagamento é feito pelo M-Pesa, pelo M-Mola, enfim, utilizamos o smartphone para efetuar transações financeiras. Isso causa muita admiração, porque grande parte das pessoas que trabalham no setor informal nem sequer são escolarizadas. Então, como as pessoas, sem ser escolarizadas, conseguem manejar esse aparelho, conseguem fazer o seu negócio, conseguem gerir a sua vida e causam uma admiração, de facto, é uma grande admiração. E vamos lá ver que eu vou me atrever aqui a lançar números, não são reais, mas eu diria que acima de 80% da população que vive do setor informal não tem conta no banco, mas tem essas aplicações e fazem transações financeiras só com o smartphone. Sim.
Então, Fantástico. nós como educadores, nós como pessoas que trabalhamos na área de educação, da formação, etc., nós sentimos que ficamos para trás. As pessoas deram um passo para frente. Nós não conseguimos fazer algo e eles deram-nos uma bufetada, porque sem escola, sem nada, eles estão a fazer a vida deles. Então, e pronto, e a pandemia também veio trazer, porque nós com os smartphones, sem aulas presenciais e sem grandes plataformas, como é o nosso caso, nós conseguimos acompanhar os estudantes só com smartphone, porque os estudantes muitos dos nossos estudantes não têm computador, não têm acesso à internet por via do computador e era através do smartphone. Então, de facto, há muita coisa ainda aqui por aprender e por explorar. Que a tecnologia está a dar passos muito gigantes e eu fico até com medo, porque nós não estamos a conseguir acompanhar o que é que vai ser de nós. Obrigada. Professora Rafika, obrigado eu. E para mim é impactante o seu relato, porque mostra o tamanho do nosso desafio de enfrentar as desigualdades no mundo. Enquanto eu aqui no Brasil tenho uma realidade, vocês aí em Moçambique têm outra, Estados Unidos tem outra, Europa tem outra. E são muito desiguais. E essa tecnologia é tão boa e ela tem que ser observada com tanto cuidado, porque, inclusive, se ela não for utilizada de maneira adequada, ela pode ampliar essa desigualdade. E nós precisamos combater isso em nível governamental, mas também como nível de educadores, de pessoas. Quando a senhora fala que as pessoas conseguiram aprender, independentemente de cadeiras de escola, de estarem ali na frente do educador, para mim, eu tenho duas pistas aqui. Primeira coisa é que o interesse faz nós aprendermos qualquer coisa. Basta ter interesse. E isso me leva a um ponto de alerta. Talvez os sistemas educacionais tradicionais, como estavam, não estão atraentes, não estão gerando esse interesse em aprender, porque vem uma tecnologia, vem um equipamento em que eu tenho interesse e necessidade, e a gente observa a transformação das pessoas que às vezes nem sabem ler, mas pagam as suas contas por aqui. Isso é fantástico, e isso gera uma linha de raciocínio que impacta a educação, que impacta políticas públicas, que impacta a maneira de se comunicar, impacta toda essa cadeia de pensamento, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa, eu não diria alcançar, porque a gente nunca vai alcançar. Eu até faço uma analogia de que a tecnologia e as novas funcionalidades é como se fosse uma esteira. E ela anda muito rápido, mas muito rápido. Se a gente não tiver condicionado para entrar nessa esteira, a gente vai cair, a gente vai se machucar. Mas nós podemos andar em nosso ritmo focados em algum ambiente. Se eu sou educador, eu olho e vou estudar e vou querer consumir tudo que eu posso aprimorar na minha área de educação usando esta tecnologia. Se eu sou de governo, eu vou focar, eu vou trazer tudo daquela tecnologia para melhorar. Se eu sou de negócio, e assim por diante. Porque se nós quisermos olhar para tudo, a gente não vai conseguir e a gente vai entrar num ciclo de loucura. Eu falo assim, eu vou ficar louco e não consigo tudo. Então, o foco hoje é um dos grandes desafios nossos, o uso da tecnologia e, principalmente, o uso da tecnologia dentro dos contextos nacionais, regionais, municipais. Temos que estar muito atentos a isso para podermos emancipar essas pessoas que já estão sendo emancipadas, porque elas estão aprendendo sozinhas, elas estão fazendo sozinhas, estão fazendo os pagamentos, conforme a senhora exemplificou. E nós precisamos potencializar e disseminar este uso.
Por isso que eu trago tantos ODSs em todas as minhas falas, em tudo que eu falo. Porque, para mim, tudo que nós fizermos relacionado à tecnologia, evolução, serviço público, etc., tem que estar linkado com algum objetivo daquele, porque aquilo é propósito. Aquilo vai fazer com que as nações, de alguma maneira, pensem em evoluir e não pensem só em consumir, sabe? Eu tenho essa visão e agradeço muito o seu compartilhamento dessa visão, principalmente com a cabeça de educador. Muito obrigado. Alguém mais, gente, quer contribuir? Professor Lourenço. Sim. Agradeço muito o convite, estar por aqui. Espero que tenham gostado, apesar de a grande maioria estar com as câmeras fechadas, mas se gostaram, ter alguma interação, o chat aqui está branco, para que a gente possa fazer mais vezes. Eu me coloco totalmente disponível, se gostaram da minha fala. Se quiserem que eu venha mais para a gente falar de governo digital, para a gente falar de habilidades digitais, são fundamentais habilidades digitais, que vai totalmente ao encontro do que a professora Rafika falou. Habilidades digitais, a gente precisa preparar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos em tempos de mercado de trabalho para essas habilidades digitais. Então, é isso. Eu não sei se a professora Maria Prata quer transmitir a sua experiência em Portugal sobre o uso do smartphone. Alô, professor Lourenço, me escuta? Sim, faz favor. Sim, não, gostaria que o pesquisador, já que abriu o período das perguntas e respostas ao público, que ele pensasse ou nos ajudasse a pensar. Primeiro, não me apresentei, meu nome é Mohamed Said, participei a convite do Dr. Lourenço, também da escola. Então, gostaria de colocar uma questão ao palestrante sobre, estamos a falar de uma sociedade de dados, estamos a falar de acesso a dados. Quais seriam os perigos, no seu entender, do público leigo sofrer, digamos assim, primeiro ponto, manipulações em massa, e segundo ponto, qual é o perigo de quem acessa a informação que é confidencial? E isso é uma questão transversal, por exemplo, às operadoras de telefonia, aos servidores de internet, que ficam com os dados, por exemplo, do histórico de navegações, etc, etc. Então, se a frase fundamental que o pesquisador colocou era de que observam quase tudo que nós fazemos, fazem inclusive o rastreio a partir de GPS, então é interessante que se reflita criticamente sobre como é que o acesso a esses dados, que deveriam ser, em teoria, privados, eles estão ao acesso das grandes multinacionais, por exemplo. Ele citou o exemplo do ramo farmacêutico, mas não só, não é o único que tem acesso e o poder de usar essa rede de informação a entendimento, a interesse próprio, não é? Então, tanto as seguradoras quanto as operadoras de telefonia móvel, as operadoras digitais como um todo, têm acesso a essa informação. Então, alguém dentro da sociedade, porque a sociedade é feita de castas, assim, digamos assim, entre aspas, tem acesso a essa informação de forma privilegiada. Então, quais são os perigos nesse nível, assim, que eu gostaria que comentasse? Obrigado, Ovo. Obrigado, Ed. E o tema que você levanta é importantíssimo e é um grande desafio em nível mundial. O que eu posso te dizer é que existe perigo, e esse perigo é máximo dentro desse universo de rede, dentro desse universo de rastreio dos nossos hábitos, de onde nós vamos, do que consumimos, o que fazemos dentro da rede. Esse perigo é máximo. Temos que nos atentar para isso. E aí, algumas abordagens possíveis, tá? Primeira coisa, em nível de governo, em nível de legislação, há que se criar uma legislação para a manipulação desses dados.
e para indicação de restrições e possíveis punições para quem utiliza esse dado de maneira não adequada. É preciso construir essa política. Aqui no Brasil, nós temos uma lei que trata disso, que trata da questão de você coletar o dado, e esse dado só é coletado a partir de uma autorização de quem está fornecendo esse dado. Então, um aplicativo que é instalado no meu smartphone aqui no Brasil, ele só vai coletar meu dado desde que eu autorize. Isso de maneira transparente, né? Isso não quer dizer que ali, em algum momento, ele possa coletar um dado sem eu saber. Mas é por isso que nós precisamos das legislações, para caso isso seja descoberto, eu tenha alguma maneira de intervir, de punir, de educar as empresas, as organizações, para não utilizar esse dado de maneira ruim, equivocada, que me prejudique, que acesse minha vida de uma maneira que eu não quero. Então, esse parâmetro de legislação é fundamental que os países construam. Conforme eu citei, aqui no Brasil tem uma lei de proteção de dados que tenta abarcar isso. Isso é tão importante aqui no Brasil que foi criado uma instituição governamental que se chama Autoridade Nacional de Dados, que está justamente para olhar só essas questões. Como é que está sendo utilizado o dado das pessoas, como é que está sendo feito, e ela tem o poder de intervir, ela tem o poder de orientar, ela tem o poder de punir caso os dados sejam utilizados de maneira inadequada. Eu trouxe o caso da farmacêutica, porque para mim é muito emblemático, que inclusive aqui no Brasil nós temos um sistema único de saúde, que é governamental, eu não pago nada para poder utilizar. Entretanto, muitas pessoas têm o chamado plano de saúde privado, em que elas pagam para ter acesso a uma saúde mais requintada, eu diria assim. E planos de saúde estavam negando fazer o plano com uma pessoa a partir do histórico de saúde dela. Ou seja, eles acessavam o histórico de saúde e, a partir disso, às vezes até aumentavam a mensalidade ou a parcela. Isso foi descoberto, isso foi feito uma agenda de catequese com essa indústria farmacêutica, com esse modelo de saúde, com essas pessoas e essas empresas que operam o modelo de saúde, e foram punidas as empresas que fizeram isso, e a partir daí houve um regramento mais rígido e melhorou essa relação. Eu acredito que isso vai ter que ser feito a todo momento, porque vai ser um perigo constante. Por isso que eu trouxe na minha apresentação a questão da ética, a questão da honestidade e a questão da privacidade. Nós temos que tratar disso desde o início, tanto para nós que fornecemos dados, tanto para quem vai consumir o dado, vai pegar aquele dado e como é que ele vai utilizar. Excelente ponto, muito obrigado pela pergunta, e essa é a minha contribuição. Espero ter sido ajudado aí no debate. Obrigado, muito obrigado. Foi esclarecedor. Não sei se a professora Maria Pata quer dar alguma experiência sobre Portugal. Eu estou sem... Não, já está. É que muitas vezes estou sem... Como é que se chama? Sem a câmera não funciona. Estou a ouvir que está a funcionar. A minha experiência em Portugal, enquanto professora, já terminei já há bastantes anos. Contudo, dentro do projeto que estou envolvida, em outras áreas, eu sinto que tem sido uma mais-valia do smartphone. Claro que gostei imenso da aula, foi extremamente rica e com imensas questões que não estava por dentro. Essa foi uma mais-valia e devemos aplicar sempre em vários contextos, né? Em vários ambientes. Portugal
depois de reformada, apenas conheço dentro de algum grupo e que tem sido um enriquecimento grande. Também este aspecto que estou por falar, o influencer, eu acho que nós somos sempre influentes, nunca somos neutros, não é? Mesmo pensando que somos neutros, estamos a ser influentes. E esta é uma mais-valia e importa, portanto, todos estes conceitos possam estar ao melhor número de pessoas, para podermos dizer muito mais humanamente como acabou a palavra que apresentou. Portanto, acho que é extremamente importante nesse sentido. Tá? Transmitir todos estes conhecimentos. Não posso ser agradecido. Obrigado, professora. Elton, não sei se o Elton está aí. Elton. Elton. Acho que não. Prof, Opa, está a chamar o Elton apareceu. ou o Helder? Elton. Pode chamar o Elton e ligar a câmara para ele nos dar a sua experiência. 3 minutos. Não está? Helder, o Helder não está? Estou, sim, professor. Liga a câmara. Sim, está ligado, sim, professor. Não estamos a... Eu não estou a ver. Já está ligado. Não se está a ver. Não pode pedir ajuda aí ao Helder. Sim, estou a pedir aqui ao Gonçalo. Sim, sim, professor. Não se vê a sua imagem. É importante. Estou a subir para lá em cima, sim, professor. Tá bom. Já. Peço desculpas, professor Anderson, mas é um depoimento que vale a pena conhecer, em linha com aquilo que a professora Rafika estava a dizer. Vai conhecer a realidade de Moçambique. Isto não foi preparado, por isso é que ele... Obrigado, Elton. Diga, então, qual é a sua experiência com o smartphone? Para a professora Anderson da Costa ouvir, Anderson Costa ouvir, faz favor. Tem um micro desligado. Tem que ligar o micro. Pode Boa começar. tarde. Muito obrigado, senhor professor. E agradeço por essa oportunidade. Chamo-me Elton Henrique Chinhamar, residente no bairro de Nhogói. É um prazer estar aqui a falar da smartphonização ou smart globalização. O meu meio local não nos permite o acesso à smartphonização. Para muitos, antes de ter um smartphone, era um luxo. Hoje, o smartphone faz parte das necessidades ou cuidados básicos de qualquer cidadão. O smartphone tem múltiplas finalidades, dentre elas a inclusão da demanda qualificada, a proximidade, e podemos usar para efetuar fluxos financeiros, como, por exemplo, Mcash, M-Pesa, M-Mola, Millennium Easy e dentre outros. E para efetuar fluxos financeiros, como, por exemplo... Sim, continua.
Cadê as câmeras? Sim, caiu. Sim. E para efetuar fins financeiros como M-Pesa, M-Cash, M-Mola e dentre outros. E com uma adesão para a aprendizagem gera conhecimento. O conhecimento gera conectividade. A conectividade gera inclusão da demanda qualificada. Por conseguinte, inovação. É neste contexto que eu, Elton Henriques Nhamar, gostava de pedir a quem tem direito para se massificar os smartphones nas escolas, nas empresas, nos bairros, nos munícipes, para que tenhamos as contínuas adquiridas competências. Irei fazer um pequeno exemplo. É lançada uma aula hoje por volta das meia hora. A aula chega em tempo real em qualquer parte do mundo, com a oportunidade de repetir a aula inúmeras vezes, junto com a família, com os amigos, com os vizinhos e com outros, para que possamos entender a aula. Muito obrigado e agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Elton. Excelente. Como pode observar, professora Anderson Costa, esta é a nossa realidade em Moçambique e nós estamos a levar o smartphone para zonas que nunca antes, acho eu, nem o governo tinha pensado. Nós estamos a fazer esse trabalho. Mais uma vez, não sei se alguém quer intervir, quer dar alguma, não sei se a Sílvia quer dizer alguma coisa. Não sei. Se não, agradecer ao professor Anderson Costa por este momento especial. Parece que o Momento Saído quer falar. Faz favor, Momento. Faz favor. Não, professor, era mais na perspectiva de agradecer pela oportunidade também e ficaremos atentos às próximas oportunidades do professor Anderson Costa. Espero que tenha mais oportunidade de debater de forma qualificada este tema e também adotar uma perspectiva mais, digamos assim, local, de como é que o smartphone funciona e quais são as oportunidades e os perigos no mercado global primeiro, em nível mais macro, mas também no nível micro, que é o caso de Moçambique. As plataformas que foram ditas ou mencionadas de inclusão financeira, que eu entendo assim, o Mcash, o M-Mola e M-Pesa são, sobretudo, plataformas de inclusão financeira, democratização do acesso e manuseamento de recurso financeiro, monetário, a partir da moeda local, que é o metical, mas também devemos ter em conta que o M-Mola, pelo menos, já consegue fazer e transacionar até a moeda estrangeira, ou seja, o M-Mola consegue transacionar o rand sul-africano. Então, quais são as interseções possíveis entre estas ferramentas e qual é o poder que elas têm, por exemplo, não só da parte, digamos assim, da parte soft do conceito, mas também da parte das implicações possíveis do ponto de vista de financiamento do tráfico, financiamento do conflito armado e de outras questões que afetam Moçambique, que são questões de segurança, inclusive do Estado. Então, é um assunto relativamente sério, que exige uma abordagem muito séria e precisa. Não é um assunto, digamos assim, que acabaríamos ele aqui, esgotaríamos em meia hora ou uma hora de discussão. Creio que foi uma boa aula introdutória, mas que abre espaço e caminho para futuras reflexões em conjunto com a professora Rafika, a professora Maria Pata e os restantes investigadores. E muito obrigado ao Dr. Lourenço Dias mais uma vez pelo convite e aguardamos os próximos convites para atividades similares da escola. Obrigado. Professor, não sei se quer acrescentar, não, eu não tenho como agradecer este seu momento. Eu já tinha dito aos colegas que era impossível agendar este encontro. O professor Anderson Costa está
com uma agenda totalmente preenchida e com compromissos da atividade dele, do e-govern, pelo que, mais uma vez, publicamente eu agradeço e coloco a escola à sua disposição para nos fazer um roteiro, pelo menos para pensarmos como podemos desenvolver ou apresentar ao governo a sensibilidade do professor Anderson e a experiência que tem para nos servir de base referencial para avançarmos. Mais uma vez, aquele obrigado muito grande, esperando que nos encontremos mais vezes e que nos proponham logo a seguir temas para refletirmos e que se propõem, por exemplo, a conceber módulos para nós apresentarmos ao público em Moçambique. Eu sei que o professor Anderson Costa não precisa mais de 15 segundos para pensar e dar respostas, portanto, sugiro que nos indique alguns temas para nós começarmos a introduzir no mercado, no sentido de mobilizar não só o setor social, público e privado, para a concretização deste desiderato do princípio da isonomia, e devo dizer que fiquei maravilhado com a sua aula e espero que nos possamos encontrar, e aí tem a sala para fazer o encerramento, e agradeço mais uma vez a todos, particularmente ao Helder, que garante sempre as aulas que iniciam a horas e terminem a horas. Eu não sei se fui claro no meu registro de agradecimento. Obrigado. Professor, muito obrigado. Obrigado pela intervenção, professora Rafika, Maria Pata, o Helder por ter apoiado, o Elton por ter dado esse depoimento fantástico. É um primeiro relacionamento. Interessante isso que o Mohamed traz, porque uma visão global é importante para saber onde podemos chegar. Eu olho muito aqui no Brasil, eu acredito que vocês olhem também, vocês têm alguns referenciais, isso é importante. A partir desse momento, claro, podemos e devemos trazer questões mais aprimoradas e mais específicas do contexto de Moçambique, em que eu possa apoiar com uma certa experiência que nós tivemos aqui, mas principalmente trazer ideias para enfrentar os desafios que o contexto de vocês impõe. Conte comigo, obrigado por todo esse reconhecimento, essas palavras que me deixam muito felizes em poder estar aqui e compartilhar. Vejo, professor, que uma linha temática, principalmente para trabalharmos habilidades digitais, levando todos esses aspectos em questões, que vai desde ética até o manuseio adequado, muito para trazer a questão da segurança, que o Mohamed bem colocou, que é fundamental. Hoje nós precisamos, o Brasil enfrenta isso, eu acho que isso é em nível mundial, vocês também devem estar enfrentando, que é justamente entregar possibilidade que as pessoas desenvolvam as suas habilidades digitais para melhor utilizar esse smartphone, para melhor avaliar os dados, para melhor ter decisões críticas e fundamentadas. E nós precisamos criar essa base, porque se eu entregar somente o smartphone e o acesso, eu abro a possibilidade muito grande para usos indevidos, para uma série de questões que, na minha opinião, que a gente combate isso entregando educação, habilidades digitais para a nossa população. Eu vejo um tema bem interessante a ser trabalhado nisso. Depois me digam se isso faz sentido para vocês. E, além disso, como é que o governo, como é que as instituições públicas e as próprias iniciativas privadas podem apoiar nessa democratização, em levar essa solução, em levar educação para desenvolvimento de habilidades digitais para a nossa população, tanto Moçambique quanto em nível mundial.
Acho que bem interessante. Já está aceito o convite, vou lhe entregar uma proposta sim, e será excelente ter vocês no próximo encontro que eu seja convidado. Já estou aqui aguardando um convite, viu, professor? E para mim foi uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Helder, por favor. Não encontro palavras para descrever a aula, porque o professor Anderson, com tanta rapidez, conseguiu assimilar o conceito que tentamos democratizar em Moçambique, que é o conceito da smartphonização, e encontrar a sua aplicabilidade nos domínios da vida social, tendo em conta os principais atores de desenvolvimento, neste caso, principalmente ao governo e aos parceiros bilaterais de desenvolvimento. Achamos que foi uma aula, não achamos, aliás, temos certeza que foi uma aula que marca o início de uma jornada de aprendizagem nesta questão de transformação digital e também da diversidade que o smartphone oferece para uso em vários domínios. E acreditamos que a proposta que vem do professor Anderson vai agregar mais valores, não só à escola, mas à nossa comunidade acadêmica, os professores, para que possamos criar esta comunidade smartphonizada, em que usam o smartphone como um veículo, como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento do país. Então, estamos muito gratos, esperamos que a agenda venha, vamos acolher e esperamos ter mais webinars. E a todos os participantes, nosso muito obrigado. Agora, queria pedir para que todos pudéssemos ligar as câmeras para que façamos a fotografia de família. Obrigado. Ok. Uau. Ok. Yes. Yeah, ainda estão a ligar. Portugal, Adelaide. Yeah. Acho que já fizemos a fotografia. Gratidão. Professor Anderson, não podia sair sem aprender uma palavra aqui na língua nacional. Obrigado aqui, nós dissemos Kanimambo. Kanimambo? Exatamente. Kanimambo. Yeah. Obrigado. Obrigado, Kanimambo. Então, até muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Kanimambo. Kanimambo, obrigado. Kanimambo.